Primeiramente, quero agradecer ao convite do doutor Ederaldo. Fico muito feliz de poder ajudar os corretores, que é o nosso esforço de todos os dias, né? Sempre voltado aí a colaborar na atividade de cada um de vocês, não é? E eu começo dizendo que os registros públicos no Brasil têm uma finalidade fundamental, que é a segurança dos direitos. Toda a lei de registros públicos tem essa finalidade maior. Então, a gente pode pensar numa união estável. A união estável, basicamente, é uma união de um casal sem registro. Por não ter registro, ela acaba sendo um pouco mais insegura. Então, por exemplo, se o imóvel tiver no nome só de um dos companheiros, e esse companheiro acabar vendendo o imóvel para terceiros, o companheiro prejudicado, isso acaba não tendo, o companheiro prejudicado acaba não tendo como opor o seu direito a um terceiro de boa-fé. Isso gera uma insegurança, certo? Então, claro, é uma opção de cada um, mas a pessoa que opta por uma união estável, ela está optando por uma situação mais insegura. Até eu ouvindo aqui a palavra do presidente do CRES, ele falou dos corretores inscritos, né? Então, a gente vê que não são só os registros previstos pela Lei de Registros Públicos que garantem a segurança. Qualquer registro tem essa finalidade, né? Então, os próprios corretores registrados no CRES, o fato de estar registrado gera uma segurança maior. Seria uma situação muito mais insegura se não houvesse um registro de corretores no CRES. Não é? Então, no caso de litígio, no caso de algum problema, seria muito mais complicado para resolver essa situação. Não é? Então, os registros públicos previstos pela Lei 6.015 têm essa finalidade maior, garantir a segurança. E se não houvesse isso, haveria muito mais insegurança. Podemos pensar também numa pessoa jurídica. Vamos supor que não houvesse registro de pessoas jurídicas no Brasil, nem o registro na JUSCESP, nem o registro feito pelos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, não é? Haveria muito mais insegurança. Se houvesse algum problema, seria muito mais difícil saber a quem recorrer, onde está sediada aquela pessoa jurídica, onde estão os sócios, onde a gente pode encontrar aquelas pessoas para reivindicar eventuais direitos, não é? Então, essa é a ideia fundamental. A lei existe para gerar segurança nos direitos das pessoas, não é? E o registro de imóveis também. O registro de imóveis existe para gerar segurança nos direitos que cada pessoa tem sobre os imóveis. Então, no Brasil se criou uma instituição a qual se confiou a tarefa de organizar o registro dos direitos sobre os imóveis que existem aqui no Brasil. E isso também visa gerar segurança e efetivamente gera segurança. Porque há países em que não há registro de imóveis. Por exemplo, os Estados Unidos. A maior parte dos estados nos Estados Unidos não tem registro de imóveis. Então, a gente pode pensar o que é comprar um imóvel nos Estados Unidos. Uma pessoa tem um imóvel, ela procura um corretor e fala, eu quero vender o meu imóvel. Esse corretor anuncia no mercado o imóvel e encontra um interessado e chega a um acordo quanto ao valor. O que se faz então? O comprador pede toda a documentação que o vendedor tem e encaminha para o advogado dele. E o advogado vai olhar essa documentação, esses contratos muito antigos, e vai chegar a alguma conclusão, e vai dar um parecer para o cliente dele. Fala, olha, eu acho que está tudo certo, mas certeza ele não tem. Certeza ele não tem como ter. Não há como, numa série de papéis, ele chegar à conclusão de que não existe algum proprietário oculto ali, de que não existe algum herdeiro que foi deixado para trás. Não tem como. Então, o advogado ele dá um juízo de probabilidade para o cliente dele. Ele fala, olha, parece que está tudo ok, e se você quer ter segurança, você precisa recorrer ao seguro. Você precisa contratar um seguro para garantir que, se aparecer alguém, a seguradora vai te indenizar. E se conta que, quando foram construir o Empire State Building,
era um investimento, na época nem era milhões, né? Mas era um investimento muito grande, perto do valor do terreno, e a construtora pagou 10, 15% do valor do imóvel para se garantir. Então se diz que, para obter a segurança jurídica nos estados em que não há registro, é muito mais caro do que num lugar que tem registro. Certo? Eu até pretendo, eu costumo escrever alguns textos, quando eu pretendo ir atrás disso daí, eu quero levantar realmente tudo isso, chegar num custo de uma pólice de seguro nos Estados Unidos, para realmente comparar tudo isso e dar porque fica um pouco no ar, né? Essa informação do Empire State chegou a mim, mas também não vi muita comprovação, né? E gostaria de ver certinho isso, né? Então é isso, a princípio a gente pode dizer que o sistema de registro, ele é mais barato para a sociedade do que o sistema de seguro, certo? Há países em que há registro de imóveis, mas é muito diferente daquilo que existe no Brasil e na Alemanha. Por exemplo, na França, que é um outro sistema imobiliário muito peculiar, se arquivam os contratos imobiliários numa instituição parecida com o nosso registro de títulos e documentos. Não há um controle daquilo que é arquivado. A pessoa ela comprou um imóvel, ela leva o documento lá para o cartório e registra aquilo lá. Mas não existe um controle prévio, aquilo que no Brasil a gente chama de qualificação, que é um oficial público verificar se realmente, basicamente, se realmente aquela pessoa que está vendendo é proprietária do imóvel ou não. Registra-se qualquer coisa. Quando a pessoa vai vender o imóvel, o tabelião se encarrega de levantar tudo que tem registrado referente àquele imóvel. E ele vai lá e faz um parecer e diz, olha, realmente o proprietário é esse daqui. Mas é uma situação também que tende a ser muito mais cara, porque o trabalho é muito maior. Na hora da venda, o trabalho que o tabelião vai ter é muito maior do que o que ocorre no Brasil e na Alemanha, que é você tem uma instituição que te diz quem é o proprietário do imóvel, não é? Então, eu acho que é bom sempre frisar isso, que ao contrário do que o pessoal costuma dizer, o cartório de imóvel não tem nada a ver com Portugal. Não é a nossa tradição lusitana, absolutamente nada a ver com isso. O cartório de imóveis do Brasil é uma instituição germânica, tem raiz germânica, tem raiz na Alemanha. Tanto que em Portugal, o que há de registro de imóveis é muito diferente do que existe aqui. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo latino, que importou essa ideia da Alemanha. Certo? Porque é comum as pessoas dizerem, né? Não, é uma coisa burocrática que veio de Portugal. Absolutamente não. Não. Começou no final do século XIX, né? Primeiro foi o registro da hipoteca. É verdade, você tem razão. Começou a hipoteca no final do século XIX, depois o Código Civil que estabeleceu o princípio de que só é proprietário quem registra, né? O Código Civil de 16, né? Mas é verdade, Dom Pedro II, tem razão. E outro elemento do sistema imobiliário brasileiro é o tabelionato, que ele presta um outro serviço, também voltado para garantir segurança, mas o que o tabelião faz é outra coisa. O que o tabelião faz, acima de tudo, é identificar se a pessoa que está assinando aquele documento é efetivamente o proprietário do imóvel. Ele identifica a pessoa, ele fala, realmente a pessoa que está assinando aqui é o José da Silva. Ele identifica essa pessoa, identifica também o comprador e pega a declaração de vontade deles. Fala, você realmente quer vender o seu imóvel? O senhor realmente quer comprar esse imóvel? O preço é esse? É essa a função que o tabelião presta. E o tabelião é uma testemunha qualificada. É uma testemunha qualificada dessa declaração de vontade dessa declaração de vontade feita pela pessoa X e pela pessoa Y. Certo? É um outro serviço diferente. Praticamente também, em nenhum lugar do mundo, eu nunca ouvi dizer de algum lugar do mundo em que se vende imóvel sem nenhuma formalidade. Isso eu nunca ouvi falar. Em poucos lugares do mundo não há tabelionato. Tabelionato realmente é uma instituição universal. Mesmo nos Estados Unidos há tabelionato, em muitos mesmos países germânicos há tabelionato. Eu lembro de ter lido que na Inglaterra uma operação imobiliária tem que ser feita por um instrumento específico, que não ficou claro para mim o que é dito, que chama-se deed,
D-E-E-D. DID. É parecido com uma escritura pública, mas não é lavrado nas folhas de um tabelião. É um instrumento particular com certas formalidades, deve ter deve ser selado por uma autoridade, né, alguma coisa assim. Mas, realmente, eu desconheço algum país do mundo em que a compra e venda de imóveis seja feita sem formalidade nenhuma. Por quê? E é fácil perceber por quê, né? O imóvel, para a grande maioria das pessoas, é a vida da pessoa, né? A casa da pessoa é seríssimo, né? Se ela perder aquele imóvel dela, é uma coisa que acaba com a vida dela. Então, é necessário colocar formalidades para garantir que essa pessoa não perca o imóvel sem motivo justo, né? Que ela só deixe de ser proprietária por motivo justo. Então é por isso que se observa que praticamente, eu nunca ouvi falar de algum lugar no mundo em que se compra um imóvel sem formalidade, né? Então, no nosso país, a gente tem que o serviço de registro de imóveis, o serviço de tabelionato é privatizado. E aqui é curioso o seguinte, o que, na minha opinião, eu acho que confere qualidade ao serviço que é prestado. E é curioso o seguinte, praticamente não existe ninguém que seja contra a privatização de rodovia, né? Hoje em dia, então, praticamente é um consenso. Eu conheço muito poucas pessoas que defendem que a Petrobras não deva ser privatizada. Praticamente todo mundo, hoje em dia, isso tá em voga, né? Está em moda, e acho que quase todo mundo está querendo que isso aconteça mesmo, né? Mas ao contrário, quando se fala de cartório, é comum o pessoal reclamar, falar, não, isso daí é um absurdo, não, é um outro modelo jurídico, é um outro sistema, mas no fundo, economicamente, é exatamente a mesma coisa. É um serviço público privatizado. É um serviço público privatizado. Não há motivo para a gente falar, como eu acho muito bom ter estrada privatizada, que é muito melhor do que na época que as estradas eram públicas, e ao mesmo tempo a gente falar, não, o cartório não tem que ser privatizado. Não, a ideia é a mesma. E ainda que alguém vá falar, não, porque eu tive um problema no cartório, não foi legal, tal, mas se a gente para pensar, a qualidade é completamente outra. É completamente outra. Eu tive recentemente um problema na Receita Federal que melhorou muito, né? Todos nós que acompanhamos a Receita Federal de 20 anos para cá, é impressionante como a Receita Federal melhorou. E tem que ser dita, a verdade tem que ser dita. Mesmo não sendo privatizado, ela melhorou muito. Mas ainda assim, quando a gente tem um problema lá, a gente não tem a quem recorrer. Eu precisava saber o que tinha acontecido num processo meu, a gente não sei a quem recorrer. Fui aqui no posto, ninguém sabe e tal. Um cartório, por ser privatizado, isso não acontece. Isso não acontece. Algum andamento vai ter para aquele problema, né? E diversas outras coisas, né? Eu fui advogado por mais de 20 anos, e para mim sempre foi uma coisa muito clara. Uma coisa era lidar com o foro extrajudicial, outra coisa era lidar com o foro judicial. E não é crítica alguma. Não é crítica alguma. É uma constatação de que a privatização efetivamente funciona. Acho até que o modelo dos cartórios judiciais deveria ser expandido. Claro, é um sonho, mas eu gostaria de ver algum dia o próprio judiciário, a vara judicial privatizada, que um juiz fosse como um oficial de registro. Eu tenho a convicção de que ia funcionar muito melhor. Eu tenho a convicção. Isso é um sonho, precisaria ter mudança constitucional, coisas muito difíceis, né? Mas eu tenho certeza de que isso ia funcionar muito bem. Então, que seja. E o risco que a gente pensa de, não, porque daí o juiz ia só pensar nas custas, não vejo isso acontecer no setor extrajudicial. Eu vejo muitos oficiais que, às vezes, até parecem sentir orgulho de falar, não, isso eu não registro, tal, mas quando ele não registra, ele não ganha. Se ele não registra, é porque ele tem a preocupação com a qualidade do serviço que ele está prestando, não é? Então, eu acho que é um modelo que deveria ser expandido ainda mais e não criticado. E, falado isso, vou falar um pouco das novas tecnologias que estão atingindo tudo, né? Inclusive o foro extrajudicial, inclusive o registro de imóveis, inclusive os tabelionatos, né? Acho que praticamente todo mundo está com medo do que vai vir pela frente, né? Estão anunciando aí
programas que vão fazer serviços jurídicos, né? Então ele vai examinar um contrato, um programa, é uma coisa impressionante, né? Se a gente para pensar o que eram os taxistas, aqui em Marília nem tanto, né? Mas em São Paulo a gente notava muito bem, ser taxista em São Paulo era uma profissão boa, para pessoas não tão qualificadas, fazia uma renda boa. Da noite para o dia, aquilo acabou, né? Aquilo acabou. Não acabou, mas de uma hora para outra entrou o Uber e mudou a vida deles, né? A gente pode pensar na TV Globo, as redes de televisão, é impressionante como elas estão perdendo audiência a cada dia. Cada vez menos as pessoas vão assistir programa na televisão, então assistindo. Eu, particularmente, sempre vejo vídeos no YouTube no meu celular. Não ligo mais a televisão para nada. Pensar na telefônica, que hoje em dia praticamente ninguém mais faz ligação telefônica. Todo mundo, às vezes, quando quer falar com a pessoa, fala pelo WhatsApp e passa por cima da telefônica e ela não deixa ele faturar com isso, né? Então as tecnologias estão vindo com tudo, né? E a gente precisa estar antenado e tentar evitar que elas derrubem a gente, né? Então, o primeiro aspecto que eu ressalto nisso daí é que tem o site www.registradores.org.br. Tem muitas funções muito boas. Uma delas é possível visualizar todas as matrículas de todos os cartórios de imóveis do Estado de São Paulo a um preço mais barato do que a certidão. Coisa que eu vejo que às vezes as pessoas não sabem disso. E até de outros estados também. Aos poucos, esse site está abrangendo todo o Brasil. Então, há vários estados em que isso é possível. Do seu escritório, eu acho que paga mais ou menos 1/3 do valor de uma certidão, é coisa de R$20, para visualizar uma matrícula. Não tem valor de certidão, mas quebra um galho tremendo, né? Então, é uma coisa muito boa para todos os senhores saberem, né? Depois, é possível dar busca pelo CPF, pelo CNPJ, direto no escritório dos senhores, né? Bota o CPF da pessoa, é uma busca só que se paga R$3 e pouco, para dar uma busca em todos os cartórios do Estado de São Paulo, naquele CPF, querendo localizar algum imóvel em nome da pessoa, né? É possível pedir certidões digitais pelo site. Então, e prazo de 2 horas para o cartório expedir. O cartório tem 2 horas de prazo para expedir. Então, e aí é certidão mesmo, é uma certidão que vale no tabelionato. Essa certidão digital, o tabelionato pode lavrar uma escritura com base nela. E é uma certidão mesmo, né? Não se pode imprimir aquilo. A partir do momento que imprime, ou melhor, aquilo que está impresso não tem força de certidão. A certidão só vale no mundo digital. Mas no mundo digital, o tabelião tem condições de lavrar uma escritura com base naquela certidão digital, né? Outra coisa que até hoje nunca ouvi falar ninguém usar e que é muito interessante, que é o monitor digital. A pessoa cadastra uma matrícula lá, paga os emolumentos, que é pouco, eu acho que é o preço de uma busca. E sempre que houver alguma movimentação naquela matrícula, a pessoa é avisada por e-mail. Às vezes tem pessoas que querem monitorar um imóvel, elas ficam pedindo certidão, que é R$50, muito mais caro. Por esse dispositivo, resolve o problema da pessoa. Ela pode monitorar uma matrícula e ela fica sendo avisada, sempre que tiver alguma mudança naquele imóvel. É um aspecto muito interessante também. Também, hoje, já existe a comunicação digital de escritura. O tabelionato, ele lavra a escritura, ele digitaliza a escritura, assina digitalmente e manda para o registro de imóveis por via digital. E ainda é precário, isso vai melhorar mais, que vai chegar o dia em que o tabelionato não vai precisar nem digitalizar a escritura, ele vai preencher os dados numa máscara e já vai chegar no registro de imóveis, se duvidar já entra se fazendo o registro. Entenderam o que eu quis dizer? Porque aqui, hoje ele tem que digitalizar a escritura e mandar para a gente examinar. E para esclarecer isso que eu disse, eu vou falar sobre a penhora online. A penhora online também, hoje em dia, inclusive é obrigatória. Na Justiça Estadual de São Paulo é obrigatório. Os cartórios de imóveis estão proibidos de averbar penhoras que não sejam por via digital. E como é que é feito? O escrivão judicial, ele preenche os campos
e vai para o registro de imóveis. Por enquanto a gente ainda imprime isso daí, depois a gente lavra o ato. Mas vai chegar um momento que esses dados já estão formatados de tal maneira que o sistema já pega e já lança no texto, já prepara, já deixa o texto pronto. É isso que eu quis dizer quanto à escritura, né? Existe também a central de disponibilidades. Hoje em dia é até um poder que precisaria ser pensado, porque hoje em dia isso fica muito sufocante, né? O juiz, ele, na sala dele, ele decreta uma indisponibilidade de bens da pessoa, ele preenche o formulário lá, emite essa ordem de indisponibilidade, praticamente, automaticamente, todos os imóveis da pessoa estão bloqueados, né? Isso é uma coisa até terrível, né? Terrível. Talvez para a saúde psíquica das pessoas, para a nossa dignidade, seja necessário haver uma possibilidade de a gente escapar, né? Mas não está havendo mais isso, né? A própria Receita Federal está implantando o chamado Sinter. O Sinter vai ser os cartórios de imóveis vão informar a Receita Federal praticamente online de tudo aquilo que eles fizerem. E é claro que eles vão usar isso daí, né? Eles vão usar essas informações para combater a sonegação. E de uma maneira sufocante, né? Que a gente cada vez mais não tem para onde escapar. Claro, né? Não estou defendendo a ilicitude, mas talvez seja uma coisa muito opressora, né? Que a gente tem o Estado a esse ponto, tem esse controle sobre a vida de cada um de nós, né? Mas é para onde a gente está caminhando, né? Como? Sim, sem dúvida. Outra novidade que está surgindo aí é o chamado blockchain. O blockchain, eu até hoje também exatamente como é isso, eu também não sei, mas e algumas pessoas estão dizendo que isso vai substituir qualquer atividade notarial ou registral, mas não é bem assim. O blockchain é uma maneira de arquivar um documento digital no meio digital de uma maneira que não seja nunca mais alterável. A partir do momento que a gente colocar alguma coisa no blockchain, aquilo nunca mais pode ser alterado. Ele estabelece uma rede, usando todos os computadores conectados com ele, e coloca aquelas informações, de certa maneira, em todos os computadores, de tal maneira que mesmo que você desligue um computador aqui, milhões de outros computadores com aquela informação, e aquela informação é eterna, não existe mais como apagar aquela informação. Então isso levou, é mais ou menos como se fosse uma publicação no Facebook que não pudesse ser alterada. Então a pessoa coloca aquele documento no Facebook e aquilo nunca mais pudesse ser alterado, mais ou menos por aí. Mas isso com certeza funciona como um registro de títulos digitais, não tenha dúvida. O blockchain realmente substitui o registro de títulos de documentos digitais, ou um documento digitalizado, não tenha dúvida. A partir do momento que a pessoa, um contrato qualquer, ela colocar no blockchain, acabou, aquilo nunca mais vai ser alterado e não existe dúvida de que aquele contrato existe. Mas, para o blockchain substituir o registro de imóveis é um outro caminho, precisa muito mais, porque o registro de imóveis não é apenas um arquivo de documentos. O registro de imóveis ele examina o documento, tem a conferência, a qualificação, o oficial ele examina o documento antes de registrar. Então, o blockchain, para que o blockchain substitua o registro de imóveis, é muito mais complicado, precisa de uma sofisticação tecnológica muito maior, que a gente ainda está longe de chegar, né? E houve até um caso foi interessante, que o presidente do IRIB lá de São Paulo, porque houve pessoas no Brasil e fora, e há empresas trabalhando para viabilizar um registro usando o blockchain. No Brasil, para esse registro funcionar e substituir o registro de imóveis, seria necessária até uma mudança constitucional, não é? Mas há empresas no Vale do Silício trabalhando por isso. Então, o presidente do IRIB no Brasil, ele fez uma coisa muito interessante, que ele registrou no blockchain um contrato, assinou digitalmente ele vendendo e uma outra pessoa comprando, o viaduto do Chá lá de São Paulo. Então, para isso ele demonstra graficamente, de maneira muito visual, que o blockchain não substitui o registro de imóveis. Dá para colocar qualquer coisa lá.
é um registro de título de documento, não existe uma qualificação prévia. Mentira. Mesmo sendo mentira, exatamente, você pode registrar qualquer coisa lá. Para que o blockchain comece a fazer essa qualificação, aí é uma coisa, né, precisa pensar numa sofisticação tecnológica muito maior que ainda está longe de ocorrer, né? Então, ao contrário do que algumas pessoas, eu lembro particularmente até de uma palestra que foi dada na OAB de São Paulo, por uma juíza falando isso, não, vai acabar, lembro de um candidato a presidente agora falando, não, vamos investir no blockchain para acabar com os registros, mas não é bem assim, é meio precipitada a informação, é preciso que de maneira, que a informática, que os softwares façam a qualificação do oficial, que isso ainda está muito longe, né? Perfeito, você veja, o documento, vamos falar de maneira genérica, os documentos referentes a móveis, realmente, você colocando no blockchain, é indiscutível. Você não tem mais... Por que uma pessoa registra um título no registro de títulos de documentos? Para ter certeza quanto à existência daquele documento e a data dele. Por isso que registra. A partir do momento que você coloca um documento no blockchain, também não há dúvida. Não há dúvida que ele está lá, que esse documento, que esse contrato existe e a data dele. Ninguém tem dúvida. Entendeu? Então, mas o registro de imóveis é outro passo, vai além disso daí. Não é? E há um problema legal, sem dúvida. Primeiro que há um problema constitucional no Brasil, que os registros públicos estão previstos na Constituição, e depois vários dispositivos legais que prevêem que a constituição do penhor depende de registro, sem dúvida. Mas não há dúvida que o arquivo de um documento no blockchain referente a móveis prova exatamente a existência daquele documento e a data daquele registro, né? Isso não tem a dúvida. Outro fenômeno que está ocorrendo no atual momento é a chamada desjudicialização, que ao contrário do que também eu já tive a oportunidade de ler no jornal, não é algo que os cartorários estão pleiteando, é o contrário, é um movimento que parte do próprio judiciário. O judiciário está procurando diminuir a quantidade de processos e faz isso passando aquilo que não tem litígio para o foro extrajudicial, para os tabelionatos e para o registro de imóveis. Então, por exemplo, o primeiro passo nessa desjudicialização foi a retificação de registro. E olha, foi muito boa. A retificação de registro judicial era uma tortura para o juiz, né? Imagina ele pegar aquele processo facilmente, em forma 5, 6 volumes. É uma tortura para o juiz. Ele citava quem a pessoa indicava, acabava não verificando como deveria verificar, porque não tinha condições mesmo. Realmente, o foro adequado para a retificação de registro é o registro de imóveis, não tenha dúvida. Então, e está funcionando muito bem. Recentemente, com o novo Código de Processo Civil, passou a uso capião, se instituiu o reconhecimento extrajudicial da uso capião. Então, sempre quando não há litígio, né, então é possível não recorrer ao judiciário para obter o reconhecimento da uso capião. Né? Então, é preciso fazer uma ata notarial em que o tabelião constata a posse do possuidor, depois mais alguns documentos, se notifica a pessoa que consta como proprietária do imóvel e já se registra automaticamente o imóvel para a pessoa, não precisa mais aguardar um processo judicial. Depois também já está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei que vai passar também para o registro de imóveis as adjudicações compulsórias. Quando não houver litígio, não vai ser mais necessário recorrer ao judiciário. Basta apresentar a documentação prevista pela lei, que já se faz direto no cartório, no registro de imóveis, a adjudicação compulsória, no caso de compromisso de compra e venda, né? Adjudicação compulsória? Não, adjudicação compulsória não, mas está tramitando no Congresso. Acredito que no próximo ano isso vai ser aprovado. Pelo que a gente ouve falar, no próximo ano isso vai ser aprovado. Então, mais um passo, né? E o outro, a regularização fundiária. E a regularização fundiária aconteceu aí um aspecto negativo, que foi uma lei que o Temer fez, que alterou toda a regularização fundiária. Havia uma lei de 2009 que era muito boa para regularizar um loteamento inteiro
praticamente bastava uma planta aprovada pela prefeitura e alguma documentação certificando a regularidade ambiental daquele empreendimento. Daí, isso era apresentado no cartório de imóveis, era muito bom, isso era muito bom, muita coisa foi regularizada, aqui em Marília o Jânio Quadros foi regularizado assim, mais de 1.000 unidades entraram no mercado imobiliário por conta disso, e eu não sei, realmente eu não consigo entender o que levou à revogação de toda essa lei e criaram uma outra lei, mudaram tudo, e agora o foco não é mais no cartório de imóveis, o foco é na prefeitura. Então, para fazer a regularização fundiária, vai depender agora do prefeito, da boa vontade do prefeito. Se o prefeito organizar as coisas, pode sair, tudo bem, pode funcionar, mas se não organizar, não vai sair nada. Está muito mais difícil. Agora, basicamente, precisa sair uma certidão da prefeitura dizendo que o empreendimento está regularizado. Trazendo essa certidão, tudo bem, mas não vai ser tão fácil assim. Eu acho que deixando na mão do registro de imóveis, isso ficaria muito mais fácil, estava muito mais facilitado, né? Mas tudo bem, mas ainda é um procedimento que não precisa mais passar pelo judiciário também. Pode passar direto pelo registro. Alguém quer falar uma? Não? Tá bom. Daí, outra mudança muito importante que houve, e que passou desapercebida por quase todo mundo, e na verdade também é natural isso, é necessária a estabilidade legal, para que a gente se acostume com a lei, né? Para que a gente se acostume, vai digerindo, e com o passar do tempo aquilo é incorporado no sistema e todo mundo começa a usar. Aqui sobre a desjudicialização, eu não falei da alienação fiduciária, aí então é impressionante. Hoje em dia, os bancos, por via online, eles informam os cartórios das pessoas que estão devendo, o cartório de imóveis notifica o devedor, ele tem 15 dias para pagar, não pagou, o banco, ele apresenta a guia de TBI do imposto e requer o registro da consolidação. Acabou, o imóvel está no nome do banco. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Eu lembro como advogado, eu fui por muito tempo advogado de uma construtora, era uma tortura, uma ação dessa, para você tirar uma pessoa do imóvel, demorava 9, 10 anos para tirar uma pessoa do imóvel. Se o indivíduo estava de má fé, ele entrava no imóvel, parava de pagar, até você conseguir tirar ele do imóvel, era brincadeira. Hoje em dia isso está funcionando muito bem, Então, agora, a lei da alienação fiduciária é uma lei de 97, quando eu cheguei aqui em Marília, ainda tinha pouquíssimos, em 2009, mais ou menos em 2014, 2015 começou a pegar. Por quê? Porque as pessoas demoram para digerir a lei, para assimilar e começar a fazer funcionar, né? Então aqui, em 2015, ocorreu uma mudança brutal no mercado imobiliário, que pouca gente comenta, que foi a lei 13.097 de 2015, que ela reforçou o princípio da concentração dos atos na matrícula. O que é isso? De uma maneira muito simples, se não está na matrícula, alguma ação judicial, isso não pode ser oposto ao terceiro de boa-fé. Isso é uma coisa fantástica, é uma coisa ótima. Antigamente, se a gente comprava um imóvel, pegava todas as certidões, a pessoa morava em Marília, o imóvel de Marília, não tinha nenhum registro que ela tinha alguma relação com outra cidade, e ela tivesse uma ação em Manaus, anterior à venda do imóvel, era passível de ser declarada em fraude à execução essa venda. Era passível e acontecia com frequência. Uma insegurança brutal, né? Uma segurança até absurda, mas acontecia, não era uma coisa remota. Então, entrou em vigor essa lei para acabar com isso. Se a penhora não consta da matrícula, ela é inoponível ao terceiro de boa-fé. É isso que consta na lei. Claro que a gente está aguardando a jurisprudência consolidar isso, principalmente a jurisprudência trabalhista. A gente não sabe como é que eles vão julgar, mas tende a prevalecer, porque a lei é clara, E, infelizmente, tem um projeto de lei no Congresso Nacional querendo alterar isso daí, querendo restabelecer a obrigatoriedade de exigir a certidão de feitos antes da lavratura da escritura, porque essa lei, ao estabelecer que o que não consta na matrícula é inoponível ao terceiro de boa-fé, ela revogou
aquele dispositivo da Lei das Escrituras de 85, que dizia que para lavar uma escritura você precisa de 3 certidões. Precisa da certidão do imóvel, a certidão negativa de feitos e a certidão negativa de tributos. Na questão de feitos, ela revogou. Não existe mais esse dispositivo legal. Mas as pessoas, nisso que as pessoas demoram para assimilar a lei, elas ainda continuam exigindo, todo mundo continua exigindo, né? Mas, rigorosamente, isso não é mais necessário. Antigamente, as hipóteses de notícia de atos judiciais da matrícula era muito mais restrita. Você tinha a averbação de penhora e você tinha o registro de citação em ação real ou pessoal rei persecutória. Citação em ação real é praticamente uma ação reivindicatória. Uma ação reivindicatória. Eu sou proprietário, você está ocupando o meu imóvel, eu quero tirar você do imóvel. Isso é uma ação reivindicatória. Só havia essas possibilidades. Às vezes um juiz mandava averbar, mesmo sem previsão legal, e se acabava averbando, porque o juiz mandou. Mas agora se ampliou. Agora o juiz sempre pode, qualquer coisa que o juiz mandar averbar, pode averbar. Então cabe ao credor diligenciar, ao advogado do credor diligenciar, para assim que propuser uma ação, já pedir para averbar na matrícula do imóvel. E outra coisa, também já não é tão recente, mas já é anterior a essa lei, já existe a previsão de averbação da propositura da ação na matrícula do imóvel, que também mas é só execução, a averbação da propositura de execução, a ação não. Mas já era uma abertura, já se possibilitava, já aumentava a possibilidade de ação do credor para prender o imóvel. Aí, a partir do momento que averbou na matrícula, não existe mais boa-fé. De quem quer que adquirir o imóvel, consta na matrícula aquela averbação, ele não pode alegar que está de boa-fé. Entendeu? Então, hoje em dia, cabe ao advogado ser diligente e providenciar a averbação da ação na matrícula do imóvel, para que ninguém possa alegar que é terceiro de boa-fé, entendeu? E isso fomenta o mercado imobiliário de uma maneira brutal, porque esse medo, eu como advogado sei, e os senhores como corretores sabem, antes dessa lei, a gente nunca tinha como proporcionar segurança total para o adquirente do imóvel, nunca tinha. E era terrível quando acontecia um problema. A gente poderia ter tido toda a diligência possível, mas acontecia da pessoa. E às vezes eu falei, Manaus, não precisava ser Manaus, precisava ser em Garça aqui. Ele tinha uma ação de R$1 milhão, devendo R$1 milhão, daqui em Marília ele estava limpo. Você pediu todas as certidões, tal, quando vê, o juiz declara que aquela venda é em fraude da execução, porque foi posterior à citação dele na execução. Entendeu? Então essa lei realmente ela confere uma garantia muito grande para o mercado imobiliário, ainda que exija que o credor, como o senhor colocou, seja mais diligente para defender os seus interesses, né? Então, aí eu também mencionei aí algumas novidades que ocorreram recentemente, que podem impactar o mercado imobiliário, que a Corregedoria Geral de Justiça, ao meu ver, de maneira inadequada, ela julgou que, nos casos de alienação fiduciária, os leilões precisam ser realizados na localidade do imóvel, e o edital precisa ser publicado também na localidade do imóvel. Então agora está surgindo, acho que em pouco tempo eu já fiz 3 dúvidas, mandei para a juíza, espero até, não sei como que ela vai julgar, mas a decisão do tribunal é muito clara, o edital tem que ser publicado na localidade do imóvel, e o leilão tem que ser realizado aqui também. Então, tem ocorrido muito de leilões em São Luís do Maranhão. Mas eu acho que o tribunal não está certo, porque, na verdade, hoje em dia os leilões são todos online, não tem mais necessidade, pode ser realizado em qualquer lugar do mundo, o leilão está sendo realizado online, e não está protegendo o devedor de maneira nenhuma. Não está protegendo o devedor. O fato do tribunal exigir que o leilão seja realizado na localidade do imóvel, não está protegendo o devedor. Então, eu acho que não está impedindo, porque o devedor que perdeu o imóvel, ele tem um interesse em verificar o leilão, porque é possível que ele venha receber alguma quantia de volta. Se eventualmente a quantia arrecadada for superior àquilo que ele devia, ele pode receber uma quantia de volta. Mas olha, isso é remoto também, e acho que no leilão online não tem como ele ser enganado.
ele tem como verificar tudo o que ele precisa. Então, eu acho que o tribunal errou e vai gerar muitos casos já que o pessoal arrematou o imóvel, que houve leilão negativo e que não vai poder ser registrado o contrato pelo qual ele adquiriu o imóvel por conta disso. Não é? Vamos aguardar, acredito até que a própria direção da Caixa Econômica, dos bancos, vai entrar em contato com a Corregedoria Geral para conversar com eles aí e alterar esse entendimento. Né? Que o Código Civil foi alterado, nessa mesma lei que acabou com a regulação fundiária, o Código Civil foi alterado para permitir duas coisas que antes não era muito permitida. Um é o chamado condomínio de lotes, outros são os condomínios urbanos simples. Condomínio de lotes é o Garden Park, é o Garden que venderam terrenos com forma de condomínio, como se fosse um loteamento, mas na verdade é um condomínio. Ouvi dizer que só no estado de São Paulo que isso deu um problema terrível, porque o Tribunal de São Paulo ele entendeu que condomínio é necessário que a construtora entregue a unidade pronta para a pessoa, entrega a casa pronta. Existe condomínio de casa, sempre existiu, mas é necessário que a construtora, ao vender a casa, ela fala, o projeto ao registrar a incorporação no cartório, ela já diz, o projeto é esse, e ela vende a casa para a pessoa, e é essa casa que vai ser entregue. Se for alterar isso, é necessária a anuência de todos os condôminos, todos, sem exceção, como se fosse um condomínio, um prédio. Um prédio faz todo sentido, né? Que para alterar a fachada externa é necessária a anuência de todos. Mas no condomínio de casas, o Estado de São Paulo, a Corregedoria Geral de Justiça entendeu assim: é necessário que a construtora entregue uma unidade determinada, não pode deixar para o interessado construir como quiser. Mas, eu nem era cartorário na época, não sei bem como é que época que isso aconteceu, mas no interior inteiro do estado de São Paulo havia loteamentos como o Garden. A pessoa fazia um loteamento de lote, um condomínio de lotes, ela no projeto era uma casinha de 30 metros quadrados, e ela deixava para a pessoa construir como ela queria. Um belo momento o tribunal proibiu isso, e isso é um problema terrível no estado inteiro, até que em Marília nem tanto. Eu lembro que foi a primeira coisa que eu consultei a juíza quando eu cheguei aqui, era uma coisa que já se fazia aqui, porque eu fiquei sabendo que o antigo oficial, ele acertou isso com o promotor, mas não tinha autorização judicial nenhuma. Eu não tenho dúvida que não tinha autorização judicial nenhuma. E a primeira coisa que eu consultei a juíza, praticamente com um mês que eu estava aqui, era autorização para averbar a alteração da incorporação e do projeto aprovado, para constar aquela casa que a pessoa queria construir. A pessoa comprava no Garden, ela quer construir como ela quiser, não existe essa casa de 30 metros quadrados. Então ela verbava a alteração daquela casa, para uma casa de 450 metros quadrados. Isso, no entendimento do tribunal, exigia autorização de todos os condôminos. E eu não tenho dúvida que para a Corregedoria Geral, permitir uma averbação dessa sem uma autorização judicial é falta grave, eu não tenho dúvida. O oficial perde o cartório, o oficial roda. Então foi a primeira coisa que eu pedi, e por sorte a juíza já autorizou. Então até esse é um problema que, pelo menos na segunda circunscrição imobiliária de Marília, a gente não sente tanto. Mas o interior inteiro do estado de São Paulo tem inúmeros condomínios absolutamente irregulares, condomínios de altíssimo padrão como o Garden, casas milionárias que não estão regularizadas. A pessoa vende uma fração ideal de terreno ali. Então, com certeza, essa alteração no Código Civil, para permitir o condomínio de lotes, vai acertar isso daí. Provado. Essa lei do Temer que modificou a regulação fundiária, já está aprovado. É o condomínio de lotes. É importante que as pessoas, às vezes, elas têm muita dificuldade de entender a diferença de loteamento para condomínio. Loteamento fechado para o condomínio fechado. As pessoas têm muita dificuldade para entender isso. Basicamente, a grande diferença é que no loteamento pode até ser fechado. Se houver autorização legal, autorização da prefeitura, pode fechar, murar. Mas continua sendo um loteamento. E sendo um loteamento, as ruas internas pertencem ao município.
pertence ao município. Condomínio, as ruas internas pertencem aos condôminos. O Garden Park, as ruas, pertencem ao condomínio. A prefeitura não entra lá dentro para recolher lixo, ela não asfalta o piso, é incumbência dos proprietários asfaltar o chão ali. Quando fizer buraco na rua, os proprietários têm que asfaltar. No loteamento fechado, aí talvez a própria lei vai alterar, vai atribuir para os proprietários dos lotes a atribuição de cuidar das ruas. Aí precisa ver a legislação local. Mas a rua é patrimônio municipal. A rua é patrimônio municipal. Certo? Então, se não houver lei autorizando, não pode murar, não pode fechar. Qualquer um pode entrar lá dentro, porque é patrimônio público aquela rua, entendeu? Então essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, e agora vai se poder fazer um condomínio de lotes, que é o termo que se adotou até legalmente. Então, condomínio mesmo, as ruas pertencem aos condôminos, mas cada um constrói a casa que quiser. Desde que aprovado pela prefeitura, isso sempre, né? Isso sempre. Pois é. Você sabe que chácara não é finalidade rural. O imóvel não tem finalidade rural. Se é um loteamento de chácaras, não precisa respeitar o limite mínimo da fração mínima de parcelamento, dos 2 hectares. No caso de Marília, é quase, acho que o estado inteiro. Então, não há esse limite mínimo para chácara. Chácara de lazer. Não é finalidade rural. Finalidade... sim. Aí precisa ver como é que a prefeitura vai tratar, né? Sem dúvida. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer. As posturas municipais sempre precisam ser respeitadas, não tenha dúvida. No caso, eu nunca registrei condomínio de chácara aqui, nunca. Então, havia uma regulamentação antiga do INCRA, que foi revogada recentemente. Então, confesso para o senhor que eu não estou muito inteirado do assunto. Tá? Mas reitero isso, a fração mínima de parcelamento não precisa ser respeitada no condomínio de chácaras, porque não é finalidade rural. Finalidade rural é agricultura e pecuária. Isso é finalidade rural. A partir do momento que o imóvel vai ter destinação de lazer, ele perdeu essa finalidade, né? Tem as normas da corregedoria. As normas da corregedoria já não faz tão pouco tempo atrás, porque nunca foi muito preciso a hipótese que é desmembramento sem ter que respeitar a Lei 6766 e a hipótese que exige o cumprimento da Lei 6766. O critério era, pequeno desmembramento não precisa respeitar a Lei 6766, grandes desmembramentos precisam. Mas nunca foi muito claro. Faz uns 4, 5 anos, houve uma alteração das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Perfeito. E lá fala os 20 lotes que o senhor falou. Então, até 20 lotes não precisa mesmo. Perfeito. Agora, mas também é necessário ver, isso que o senhor falou, porque se ele em curto prazo... 4 vezes o emolumento que entrega... Entender. Mas se ele em curto prazo, ele loteou, porque, por exemplo, vamos supor que era uma gleba, ele loteou em 2, ele dividiu em 2, não precisou de autorização, não precisou cumprir a Lei 6766, só aprovou na prefeitura e dividiu. Daí ele pegou uma e dividiu em 10, não precisou da aprovação da prefeitura, mas ele veio nessa segunda, em curto prazo, e dividiu em 20, aí dançou, aí vai precisar cumprir a Lei 6766, porque passou dos 20 no total, na soma dos dois. E depois a última coisa é condomínio urbano simples, que também foi previsto expressamente por essa lei. Condomínio urbano simples é um pequeno condomínio num terreno pequeno, 2 ou 3 casas geminadas. O Tribunal de São Paulo também tinha uma interpretação restritiva quanto a isso, mas agora está previsto expressamente na lei. Então agora não há mais como se opor a isso, né? Olha, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Obrigado.